Olá, gente querida, gente amiga aqui do canal Mais Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes, mais uma edição do programa Paz e Bem. Hoje, o programa está sendo gravado nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2026, vai ao ar no dia 14 e aí fica à disposição, à tua disposição, até que o mundo acabe e a internet deixe de existir, tá? Bom, hoje uma conversa com duas mulheres. A Rosemary Fernandes, ela que é teóloga, educadora, assessora do Movimento de Juventudes e Espiritualidades Libertadoras, MEL, e participante da comunidade Batismo do Senhor em Duque de Caxias, no interior do Rio de Janeiro, do grupo Emaús, é colunista do portal da SEBS. Escreveu alguns livros na linha da sua pesquisa doutoral, que foi mistagogia. E ela assessora grupos de juventudes pastorais, movimentos sociais e ecumênicos. Junto com ela vem a Lívia Lages, publicitária, atua na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, Rio de Janeiro também, no grupo Patrimônio, na Pastoral da Ecologia Integral, na organização da SEBS também. É integrante e secretária nacional do MEL. Vamos conversar sobre um trabalho coletivo, uma cartilha, isso mesmo. Uma cartilha que era uma tradição nos anos 80 e 90 e com o impulso, a ajuda do comandante, monge, irmão Marcelo Barros, elas tomaram, então, a iniciativa de retomar a trajetória das cartilhas, tá? A ideia de uma cartilha que integra essa lógica do movimento Fé e Política. A cartilha é esta aqui. A espiritualidade pode reencantar a política, e veja ali embaixo, Movimento de Juventudes e Espiritualidades Libertadoras. Rose, muito bem-vinda. Olá, bom dia, Mauro. Tá meio escuro aqui, né? Tá um pouquinho escuro aí, Não sei se tá a luz abriu uma janela, deixa eu tirar a Rose, enquanto isso vou saudando a Lívia. Oi, Lívia, tudo bem com você? Olá, bom dia, tudo, e você? Tudo bem, muito bem-vindo. Olha, a Rose já está mais iluminada aqui. Oi, Rose. Olá. Estamos juntos, que bom, que bom. Olha, então, eu queria, já mostrei, né, a capa da cartilha. A cartilha é uma cartilha de 41 páginas, uma cartilha bem densa, tá? Tá aqui, ó. Inclusive, este é o índice da cartilha. Tem uma apresentação, um prefácio. O que seria encantar? Né? É o tema da cartilha, né? O encantamento ou o reencantamento com a política, o reencantamento da política, tá? Aí o segundo capítulo, política, vocação, missão e não apenas profissão. Como a política tem a ver com a espiritualidade, guia para a amorosidade e guia do cuidado, reencantamento da política partidária representativa. Sexto capítulo, só a espiritualidade profética pode reencantar a vida. E aí os dois capítulos finais, para cantar e encantar, e palavras finais. Então, eu quero começar, eu vou lançando as perguntas e vocês veem aí quem assume o início da resposta. A primeira é, como é que aconteceu construir esta cartilha? Queria saber um pouco sobre a ideia e como é que foi o processo de elaboração dela. Espera aí, Rose, deixa eu abrir seu microfone. Pronto, fala. O processo é muito bonito, é coletivo desde o início. Numa longa viagem de Recife para Pesqueira, Marcelo e o nosso querido Gil do Chucuru começaram a conversar sobre o momento que nós estamos vivendo no país, o desafio que é e como é que a gente poderia ajudar politicamente, mas também com essa dimensão da espiritualidade garantida e trabalhar nas pequenas comunidades, nos grupos espalhados pelo Brasil. Daí veio exatamente a ideia que você está trazendo, por que não uma cartilha? Né? Por que não? Porque foi tão fecundo essa experiência, e durante muitos anos,
E aí a gente abandonou um pouco essa prática, né? Então seria retomar. Marcelo Barros, como você disse, não perde tempo. Na mesma noite ele começou a produzir e depois ele começou a reverberar essa produção e a gente começou a receber, então, muitas contribuições. Eu posso citar, assim, a PJ Nacional, o CEBI, Movimento Fé e Política, o Sementes de Democracia, o Nós na Criação, a Comissão Diocesana Dominicana, né, de Justiça e Paz da Família Brasileira. Então, teve muita colaboração. No final, é um trabalho que foi inspiração do Gil do Chucuru, acolhida por outro grande inspirado, que é Marcelo, mas a redação começou a ser burilada e chegamos de 8 páginas iniciais a esse coletivo, né, redacional, que tem aí, eu acho que é interessante as pessoas depois olharem a cartilha, a gente vai disponibilizar o Drive com PDF para vocês, tá? Mas olharem que a gente faz grupos de reflexões, perguntas no final, sempre garantindo aquela ideia da circularidade do diálogo, né? Perfeito. Ó, a cartilha, um lugar para acessar a cartilha é o Instagram, tá? Do Mel, tá? Mel Juventudes, é engel.oficial, @engel.oficial. Você lá lá tem o link para a cartilha, tá bom? Lívia, deixa eu fechar aqui, a Rose está com alguma interferenciazinha aqui no microfone. Primeira coisa, Lívia, o que é o MEL? Você que é a secretária nacional do movimento. Então, o MEL é um movimento, né, de juventude e espiritualidade libertadoras, mas também ele promove o diálogo intergeracional, o diálogo macroecumênico. A gente tem esse objetivo de assessorar as juventudes que já estão presentes, já estão caminhando também. A gente tem o Engel, né, que é até o nome do nosso Instagram, que são os encontros que acontecem, né, com uma certa periodicidade, que é a cada 3, 4 anos, com o objetivo de reunir essas juventudes espalhadas pelo Brasil, que tem, né, esse carisma libertador. E aí podem ser pessoas de diversas religiões, sem religiões também, que tem essa fé libertadora no amor, né? Que a gente fala no amor divino, no transcendente, com esse mesmo objetivo. Perfeito. Legal. Você está há quanto tempo como secretária nacional? Pouco tempo, acho que foi ano passado, esse ano. Eu conheci mesmo o movimento em 2024, né? Que foi o último Engel. Legal. Terceiro Engel. Interessante, legal. Que bom. Que idade você tem, Lívia? 26. 26. Uma boa representante da juventude que sustenta uma espiritualidade libertadora. Rose, imagino que a cartilha ela acontece a partir da contextualização do momento social e político que a gente vive, né? Então, eu queria entender como é que vocês contextualizaram e contextualizam esse movimento. Opa, peraí. Pronto. Mauro, a gente faz um diagnóstico que não é próprio do MEL, nem desses coletivos, é um diagnóstico que está passando por vários movimentos no Brasil, né, e organizações políticas, religiosas, toda a dimensão de cidadania comprometida, que é a gente está vivendo um momento de muita insegurança da cidadania, de ameaça à democracia. E aí a gente começou a diagnosticar quais seriam os pontos necessários para esse reanimar, para esse realmar, como diz o movimento de Francisco e Clara, né, a economia de Francisco e Clara. Como é que a gente podia trazer um reencantamento, porque as pessoas estão muito desanimadas, desiludidas, sem esperança, e toda uma produção enorme de mídias e fake news que aprofunda a desesperança. Quando você aprofunda a desesperança, você cria uma imobilização, uma paralisia da cidadania. Fica muito mais fácil de manipular as pessoas quando elas perdem qualquer vínculo entre a fé e a política. O outro diagnóstico que a gente tem feito
é que há também, infelizmente, uma pressão muito grande para separar a fé e política. E esses movimentos são organizados justamente para um tipo de leitura religiosa mais intimista, mais individualista, que não conecta com as pessoas, com as comunidades e nem com a natureza, né? Nem com o ambiente. Então tem uma desconexão generalizada. A cartilha, então, pega essas duas grandes chaves de desafios, que é reencantar a política, mas uma política animada de dentro para fora pela espiritualidade. Ou seja, retomar a integração entre fé e política, que está muito presente no cristianismo, Jesus ser que integra isso, mas a gente olha, como a Lívia falou, para várias tradições religiosas e vê que essa integração permanece, né, nas comunidades evangélicas conscientes, nos quilombos, entre os povos indígenas. Então, são muitas tradições que integraram a fé e a política. Mas, infelizmente, a gente está vendo um processo de dualismo, né, que separa. Então, a força da cartilha é reintegrar, é criar de novo uma integridade cidadã também e pensar que a importância do nosso voto, que parece uma dimensão individualizada, individual, mas ela é uma dimensão comunitária. Então, a importância, a gente sabe que o voto não é tudo, mas o caminho que vai até o voto e desemboca do voto é muito importante. Ainda, Rose, contigo, antes de devolver para a Lívia. Seguinte, o Marcelo, o monge Marcelo Barros, né, vai um abração, um beijão para ele sempre faz uma diferença entre política com P maiúsculo e politicagem, política com P minúsculo, politicagem. Como é que você localiza esta diferença? Então, a politicagem, ela tem a ver com interesses pessoais, né? Ideológicos, interesses próprios, é fazer um jogo para que o poder seja lucrativo para determinada pessoa, determinadas famílias, determinados grupos. A política com P maiúsculo é a política que luta pelo bem comum, que está atento aos direitos da humanidade, aos direitos da terra, que está reverberando uma consciência cidadã e se comprometendo com processos, né? Processos de políticas públicas, processos voltados para respeito às diversidades, a todos os direitos que a gente precisa ter garantidos para ter uma vida, um bem comum, né? Uma ética, uma solidariedade que se espalhe por toda a sociedade. Então, não é difícil de distinguir. Por isso, a necessidade também da gente retomar a política da polis, né? Essa coisa, a política cidadã, a política da participação. Perfeito. Ô, Lívia, diz uma coisa para mim. A gente tem dois ou três discursos recorrentes sobre a juventude. O primeiro é que a juventude é alienada e tem um certo saudosismo de gente mais velha, que nem eu, dizendo, e a juventude na minha época era tão diferente, era participativa, etc. Então, primeiro, tem um discurso de alienação da juventude, uma juventude perdida, sem projeto. Depois, tem um outro discurso, que é a captura da juventude pela utopia ou distopia da extrema-direita. E, por outro lado, tem esse também discurso recorrente de que a juventude é o futuro. Como é que você enxerga a juventude que você integra? Então, eu acho que muito tem esse discurso das juventudes estão alienadas porque continuam olhando para o modelo de juventude do passado, né? As juventudes ainda têm esse interesse de transformar o mundo, mas não com os mesmos moldes, com o mesmo jeito. As juventudes estão interessadas assim, nas pautas climáticas, nas pautas de gênero, né, em todas essas pautas, em questão de racismo. O desafio, eu acredito que está em escutar, né, perceber onde estão as juventudes, escutar os gritos das juventudes de hoje também, né, porque existe muita potência nas juventudes quando elas encontram espaços onde realmente são ouvidas,
né, são escutadas ali e onde dão voz, né, para essas juventudes. Legal. E aí, mas eu queria te escutar um pouco sobre... Você vê, de fato, a juventude como animada ou como possível caminho para o futuro, para um outro futuro que não seja esse futuro da desesperança, né, esse futuro da destruição planetária? Você vê esse potencial na juventude, de fato? Então, eu vejo sim, mas assim, ao mesmo tempo, as juventudes estão tão sobrecarregadas, né, com essa questão de trabalho, de estudo ao mesmo tempo, essa dificuldade de se manter no mercado de trabalho, que às vezes causa um desânimo e uma dificuldade também de estar nesses espaços, né, que a gente vê de luta e tudo mais. Mas eu vejo assim, que as juventudes estão tentando, né, assim, às vezes muito na internet, né, nas redes sociais, expondo os pontos de vistas, mas também com essa sobrecarga que acaba atrapalhando também, né, essa animação, acaba tirando ali a esperança, a perspectiva, né? Hoje em dia é muito mais difícil a gente ter uma perspectiva de futuro, né? Onde que você se vê daqui a 5, 10 anos? Às vezes a gente não se vê com uma vida confortável, a gente pensa que a gente vai estar sempre ali tentando, né, almejar e tudo mais, e tem toda essa questão das redes sociais que, ao mesmo tempo que podem ser usadas para dar uma voz, também podem ser usadas para adoecer, né, para a gente se comparar, para a gente pensar que, olha onde que a pessoa está, né, com sucesso e eu não estou, será que eu vou chegar lá? Então isso causa realmente um desânimo, né, muito grande. Sabe que, Lívia, eu estou com 66 anos, né? Eu vejo que na minha geração, e mesmo na geração seguinte, havia uma ideia, né, consensual de que aqueles que virão depois terão vida melhor do que eu. Né? Então, a ideia de que a próxima geração, né, meus pais tinham certeza que eu teria vida melhor que a deles. Tá? Me parece que isso está em questão atualmente, né? Esta certeza ou esta crença de que aqueles que virão terão vida melhor está sob grave risco, né? Quando não, há uma outra convicção, né? De que os que virão terão vida pior do que a que eu tive, né? Isso, imagino que semeia um cenário de desesperança também, né? Sim, de desespero mesmo, também. Essa é uma questão? De que há um futuro sem futuro para a juventude atual? A gente pensa muito no futuro, assim, muito à frente, né? Mas também tem o presente. O presente ele não é muito, né, de se esperançar, e o futuro muito menos. Eu converso, né, com várias pessoas da minha idade ali, e que não tem uma perspectiva mesmo, né? E isso acaba que a gente pensa, lutar para quê? A gente vai continuar na mesma situação ou ainda pior, né? Essas questões climáticas também, parece que não caminha. Então, isso eu acho que causa um certo, assim, às vezes um comodismo de eu vou lutar, mas acho que não vai adiantar, mas que a gente tem que mudar essa visão, né? Legal. Ô, Rose, opa, tirei ela aqui sem querer. Rose, eu apresentei aqui já a bonita capa, né, da cartilha. A espiritualidade pode reencantar a política, tá? E apresentei também o índice, né, da cartilha, né? Apresentação, prefácio, o que seria reencantar, política, vocação, missão e não apenas profissão, como a política tem a ver com a espiritualidade, guia para a amorosidade e do cuidado, o reencantamento da política partidária representativa, só a espiritualidade profética pode reencantar a vida, e, finalmente, algo que se pode cantar e encantar, e as palavras finais. Então, a partir desta capa bonita e deste roteiro, Rose, queria que você falasse um pouco para nós, né? Que a gente conhecesse um pouquinho mais da cartilha, né? E qual é a proposta, né? A partir desta elaboração, qual é a proposta? Vocês estão se reunindo em grupos, apresentam um roteiro, como é que é um pouco esse processo aí? A cartilha tem uma proposta pedagógica, né? A gente faz um caminho que vai culminar
só a espiritualidade profética pode reencantar a política. Então, a gente vai fazendo esse caminho bem devagar, né? Marcelo Barros é muito hábil nisso, e os grupos que foram colaborando também, de ir caminhando assim. Mas o que é espiritualidade mesmo? Como é que a gente se situa na política hoje? Muito a partir dessas perguntas que você está fazendo para a gente, o diálogo que acontece nas pequenas comunidades é o mesmo. O quanto é importante ampliar essa política para os próximos, para nossos familiares, para a nossa comunidade local, e entender essa reverberação política, que tem muito a ver com o que você e Lívia conversavam agora, né? Essa dimensão de presente, passado e futuro, o quanto que a espiritualidade ajuda a gente a perceber que cada momento é fundamental, cada momento é momento de semeadura, e essa semeadura, ela vai brotar. A gente precisa cuidar dessa terra. E essa espiritualidade, Mauro, não está presente só na parábola do semeador, na maneira que Jesus trabalhou o reino de Deus, mas está presente em muitas comunidades. Essa ideia de que o presente tem uma potência revolucionária, uma potência libertadora. E aí a cartilha também motiva para a gente olhar para fora das comunidades e fazer um diálogo entre dentro e fora para perceber os desafios da política atual. A gente não foge disso, não. A gente diagnostica ali e se coloca diante de quais são os desafios. A representatividade é um desafio, né? Mas outros desafios vão vindo, né? A gente sair de uma dimensão apenas também de uma representação presidencial, mas para uma representação coletiva da comunidade, desses mandatos coletivos e tudo. Mas esse vínculo, estou fazendo aqui esse movimento vertical, esse vínculo do momento presente, da realidade política, social, econômica das comunidades do Brasil inteiro, né? E esse movimento de contato com a transcendência, com o amor divino, com o sagrado, eles precisam estar cada vez mais próximos. Então, esse movimento de reintegração também é um trabalho da cartilha. A gente tem proposto que as cartilhas pode ser trabalhada a partir do Drive, né? As pessoas podem imprimir livremente, a cartilha não tem nenhum objetivo lucrativo, realmente é um serviço das comunidades para as comunidades do Brasil, mas que caminhem devagar, no passo a passo de cada comunidade. Pegar o primeiro capítulo, ler devagar, conversar, chegar nas perguntas, né, cantar, rezarem juntos, e aí fazer um caminho. A gente tem aí o mês de agosto, setembro, né, até para a gente caminhar por isso, mas que também não se esgota no momento, na campanha eleitoral. A questão da cidadania política e dessa integração com a espiritualidade libertadora e profética, né, que é o profeta, aquele que está atuando em cada momento, ela vai muito além disso. Então, a cartilha é um material de trabalho também atemporal. As comunidades podem seguir nesse trabalho, porque a gente sabe que depois das eleições veio todo um trabalho de manutenção desse chão de dignidade para todos, né? Se você me permite, eu queria só dar um pitaco aí na conversa entre você e Lívia. Claro, por favor. Então, primeiro, agradecer que essa capa maravilhosa é do artista que nós já conhecemos muito, que é o Anderson Augusto. Legal. Um artista da caminhada, um artista que faz os cartazes dos intereclesiais e de muitos projetos. A outra coisa é que a surpresa que nós tivemos com o Mel tem muito a ver com a conversa o desafio que você trouxe. Será que tem juventudes? Será que tem juventudes comprometidas? E quando a gente começou a fazer um mapeamento dos movimentos de juventudes e as causas e pautas que abraçam em todo o Brasil, Mauro, são centenas. São centenas. O primeiro INGEL reuniu 350 representantes de movimentos. O segundo INGEL reuniu, em 2017, 290 representantes de movimentos.
E esse último de 2014, 250 representantes de movimentos. Cada representante ecoa dezenas, centenas de outros jovens que estão em causas políticas, familiares, ligadas ao cárcere, ao campo, à violência doméstica, às dimensões do racismo estrutural, relacional. A gama de pautas que as juventudes pegam no Brasil é imensa, mas não tem visibilidade, não tem apoio financeiro, não tem apoio, às vezes, das suas igrejas, dos seus familiares, parceiros e parceiras. Então, é uma juventude, por isso o MEL existe. O MEL existe para dizer, vale a pena, continuem, a gente vai fortalecer esses grupos. Então, o MEL existe como um movimento que agrega muitos desses jovens que se sentem solitários na sua caminhada abraâmica, né? Como diz Marcelo, reverberando Dom Helder, as minorias abraâmicas, e elas são eficazes. E aí, por último, só para concluir, é muito importante para isso, e a Lívia é testemunha disso, o diálogo intergeracional. Porque toda uma geração caminhou, né, dentro da teologia da libertação, dos círculos bíblicos, do movimento ecumênico em geral, caminhou para esse enraizamento, para essa encarnação da vida, né, para todos. E agora, será que a gente essas gerações não servem mais para nada e a gente começa tudo de novo? Então, essa aproximação que um grupo fortalece o outro, sabe? A geração dos cabelos brancos tem o que dizer, tem uma sabedoria para partilhar. E as juventudes também têm uma sabedoria para partilhar. Então, é para fazer, sabe, o movimento de intercessão. Não é para a juventude se tornar como a nossa geração e nem para caminhar sozinho, sabe? A gente continuar caminhando como comunidade, né? Os mais velhos e os mais novos. Sim, legal. Bem legal. Tem um aprendizado importante, né? Da cultura dos povos negros, dos povos indígenas também, né? De entender os mais velhos como as bibliotecas, né? As bibliotecas é onde você vai, né, conhecer a história, conhecer o passado, conhecer as histórias. Né? Oralidade. A oralidade. Na tradição da oralidade. Bom, estamos chegando no final. Eu quero que você, Lívia, encerre esse encontro para nós. Ficamos aqui à disposição de te ouvir sobre, né, fazer uma mensagem, né, de final de encontro. E como sempre peço para o Marcelo, né, terminar o encontro com uma bênção, né? Portanto, derramando uma boa palavra sobre todo mundo que está assistindo esse encontro. Por favor. Que responsabilidade, né? Então, convido a todos primeiro, né, para conhecer a cartilha, para conhecer o MEL também, nosso Instagram, @engel.oficial. A gente fez também uma série, né, de 7 vídeos, que também tem esses temas, tem o tema do bem viver, da política com P maiúsculo e P minúsculo, com parceiros, amigos também do MEL. E que esse projeto, né, continue ecoando, que a teologia da libertação ganhe voz, que a gente consiga fortalecer esse diálogo intergeracional e macroecumênico tão importante para o nosso futuro e também para o nosso presente. Foi uma honra participar desse momento aqui com vocês, aprender, compartilhar um pouquinho, né? E que a gente possa ter outros momentos. E é isso. Eu não sou de falar muito assim, não. Não, mas fala a medida certa. E paz e bem para as duas. Super obrigado por essa partilha. Realmente muito boa nova essa, a da cartilha, chegando num bom momento. Rose e Lívia, vão em paz e bem. Tchau. Beijão. Tchauzinho. Então, ficamos por aqui. Até a próxima edição do Paz e Bem. Agradeço demais todo mundo que esteve com a gente aqui. Tchau.